Jó, capítulo 31. Jó reitera sua integridade. Estabeleci um pacto com os meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma, porquanto que porção eu teria de Deus lá dos céus e que herança do Todo-Poderoso lá das alturas. Ora, não está destinada a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam o mal? Não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um dos meus passos? Se tenho agido com alguma falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pesa em balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Se tenho desviado os meus passos do caminho e se o meu coração tem seguido os meus olhos e se as minhas mãos estão manchadas de culpa. Então, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher ou fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que a minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem e outros ainda se deitem com ela, pois proceder assim seria um crime hediondo. Sim, em verdade seria uma maldade a ser punida pelos juízes. Porquanto seria fogo que consome até o Abadom, a destruição infernal, e consumiria toda a minha colheita. Se desprezei o direito e a justiça do meu servo ou da minha serva, quando eles defenderam sua causa para comigo, então que faria eu quando Deus me confrontasse? Que lhe diria quando chamado a prestar contas? Aquele que me teceu no ventre materno de igual modo não criou os meus servos? Não foi o mesmo Deus que formou a mim e a eles no útero das nossas mães? Se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva que aguardava minha ajuda, ou se tenho saboreado sozinho meu alimento, mas ao órfão não permiti que compartilhasse dele, considerando que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o meu nascimento tenho protegido a viúva. Se vi alguém morrer por falta de roupa ou agasalho, ou necessitado sem cobertor, e se seu coração não me abençoou porque o aqueci com a lã das minhas ovelhas, se ergui a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal, então que meu braço se rasgue do ombro e se rompa da articulação. Porquanto grande era meu medo que Deus viesse a destruir-me, e temendo o esplendor da sua majestade, jamais poderia cometer tais ofensas. Se depositei no ouro a minha segurança, ou cheguei a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança, se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riquezas, se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua quando ela caminhava alta e esplendosa, e o meu coração foi enganado em segredo e a minha mão mandou beijos de adoração, da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que estás nas mais elevadas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir ou me alegrou intimamente, ou ainda se as provações pelas quais passou me geraram algum prazer, eu que jamais permiti que a minha boca pecasse, lançando maldição sobre ele, se os que vivem em minha casa jamais tivessem declarado: quem nunca recebeu de Jó um naco de carne, considerando que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao peregrino. Se escondi o meu erro, como fez Adão, encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares que me calei e não saí da porta de casa para fora. Ah, se alguém me desse ouvidos! Nesse momento, assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que qualquer que aponte os meus erros faça sua denúncia por escrito. Eu bem que a carregaria nos ombros e a ataria sobre a minha cabeça como coroa. Eu lhe prestaria conta de tudo quanto tenho feito. Com a dignidade de um príncipe, eu me apresentaria a Deus. Se a minha terra tiver qualquer reclamação da minha pessoa e todos os seus sulcos se lamentarem, se consumir os seus produtos sem nada dar em troca, se causei desânimo aos seus habitantes, que me venham em pagamento espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. E aqui se encerraram as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Eliú admoesta Jó e seus amigos. Então aqueles 3 homens pararam de contestar a Jó, porquanto este insistia em defender sua inocência e justiça.
Entretanto, Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Ram, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também ficou irado com seus 3 amigos por haverem ficado sem palavras para refutar os argumentos de Jó, e mesmo assim mantiveram suas acusações, afetando assim o próprio Deus. Eliú havia aguardado seu momento para falar com Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Assim que Eliú notou que os 3 já haviam esgotado todos os seus argumentos sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou: Eu sou jovem e vós idosos. Até agora senti receio e temor de expressar a minha opinião. Pensava eu que a experiência fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, que lhe proporciona entendimento. Não são apenas os mais velhos os maiores e mais sábios, nem os mais idosos que têm o conhecimento do que é mais certo. Sendo assim, peço licença para exclamar: Ouve-me com atenção, pois também eu vou dizer o que sei. Esperei com respeito enquanto discursáveis, escutei com atenção todas as vossas considerações e vi vosso esforço em achar as melhores palavras. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer a Jó, nem ao menos de responder adequadamente os seus questionamentos. Portanto, não alegueis, encontramos sabedoria. Que Deus o confronte e o refute de agora em diante, não o esforço humano. Todavia, Jó não dirigiu contra mim suas palavras. Portanto, não lhe retorquirei com os mesmos argumentos que tecestes. Vede, pois, eis que estão desconcertados. Faltam-lhes as palavras. Devo esperar? Afinal, eles não abrem a boca, ficaram sem argumentos e não conseguem responder a mais nada. Assim também eu darei a minha opinião. Também vou expressar minhas considerações e tudo o que sei sobre esse assunto, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito de Deus é que me impulsiona. Sinto meu peito a ponto de estourar, como vinho preso a odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e dar vazão às palavras. Não protegerei sem justiça um lado ou outro, e a ninguém adularei, porquanto não sou bajulador, pois se assim fosse, o meu Criador em pouco tempo me retiraria da terra. Jó, capítulo 33. Eliú acusa Jó de má compreensão. Portanto, Jó, ouve as minhas ponderações e dá atenção a tudo que eu vou dizer. Estou pronto para abrir a boca. As palavras já estão na ponta da minha língua. Asseguro-te que as minhas declarações procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade do conhecimento que tenho. O Espírito de Deus me fez e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Responde-me se puderes. Prepara-te para justificares perante minhas denúncias. Sou igual a ti diante de Deus. Também fui moldado em barro. Tu não terás motivo para ter medo de mim, nem usarei da força contra a tua pessoa. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu escutei as tuas palavras. Dizias: Estou limpo, sem culpas e pecados. Sou puro e não errei nem transgredi o bem. Entretanto, Deus procurou em mim motivos para quebrar nossa amizade. Hoje ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia com censura todas as minhas atitudes. Contudo, eu afirmo, nisto tu não tens razão, porque Deus é maior que o homem. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira ou de outra. Deus fala sim, em sonho ou em visões, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-los da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. Já não se observa sua carne, e os seus ossos, que não se viam, agora saltam aos olhos de todos. Sua alma chega cada vez mais perto da cova, e sua vida dos mensageiros da morte.
Se em sua companhia estiver um anjo, um intercessor, um mediador entre mil, para declarar ao homem o que é justo e verdadeiro a seu respeito, para lhe ser favorável e declarar: livra-o de baixar à sepultura agora, porquanto encontrei resgate para sua vida. A sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo da juventude. Ele orará a Deus e será contemplado com o favor do Altíssimo, que lhe permitirá ver a face de Deus com júbilo, e restituirá ao homem a sua condição de justo. Em seguida, ele dará seu testemunho diante das pessoas, exclamando: pequei e torci o que era certo. Contudo, ele não me castigou, tanto quanto eu merecia. Mas Deus livrou a minha alma da cova, e a minha vida continuará desfrutando da luz. Tudo isso Deus faz acontecer 2 ou 3 vezes para todas as pessoas. Ele te livra da morte, ele tira a tua alma da sepultura, a fim de que sejas iluminado com a luz dos viventes na terra. Presta atenção, Jó, escuta-me, guarda silêncio enquanto falo ao teu coração. Se tens alguma defesa a oferecer, responde-me. Fala em teu favor, pois desejo te defender. Caso contrário, cala-te e escuta-me, pois eu te ensinarei a sabedoria.